Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Novaes aqui, e essa aula é uma continuação da aula anterior, onde nós vamos utilizar o comando de extrusão. Então, bora para a aula. Bom pessoal, hora de dar o comando de extrusão, que é acrescentar material ao nosso esboço. Mas antes de dar esse comando, nós vamos retornar ao desenho e verificar as medidas de profundidade do nosso objeto. Vamos lá então. E primeiro eu vou começar pelo diâmetro maior, que é esse diâmetro de 60 milímetros. A profundidade dele nós podemos verificar pela vista superior, que é 20 milímetros. Então nós vamos começar por ele e depois nós vamos seguir essa sequência. Começamos por esse diâmetro de 60 milímetros, depois partimos para esse corpo central, que é uma espessura de 10 milímetros, e terminamos no diâmetro menor, esse diâmetro de 42 milímetros, que é a mesma profundidade do primeiro diâmetro, que é 20 milímetros. Então nós vamos seguir essa sequência. Bacana? Então o primeiro passo, você vai vir aqui na parte superior, nas ferramentas, e vai clicar em extrusão, que é esse objeto aqui. E para dar a primeira extrusão, esse menu New ele deve estar marcado. Ele vai ser a nossa primeira opção de extrusão. E na sequência eu vou colocar a dimensão da profundidade, que é 20 milímetros. Então eu marco esse campo aqui que está marcado de 25 e coloco 20. Clico fora, eu vou rotacionar um pouco esse meu esboço para que você verifique melhor. Então rotacionando aqui o meu esboço, vou colocar ele aqui meio que em formato de perspectiva. Eu clico no espaço em que quero acrescentar o material. Cliquei aqui dentro, observe o ponteiro do mouse e verifique que a extrusão ela cresceu somente para uma direção. Eu quero que seja por igual, que a partir daquele esboço eu tenho uma divisão dessa profundidade de 10 milímetros para um lado e 10 milímetros para o outro lado. E para isso, eu vou ter que vir aqui nessa janelinha novamente da extrusão e vou marcar essa caixinha aqui de simétrico. Marquei e observe lá, a partir do esboço, que está identificado de cor laranja, eu tenho 10 milímetros para um lado, 10 milímetros para o outro lado, somando 20 milímetros. É a minha primeira extrusão. O que eu faço aqui agora, dou um confirmar, para que você veja aqui, rotacionando a peça, eu tenho um acréscimo de material naquele primeiro diâmetro. Na sequência, agora é o corpo central do objeto. Novamente, eu venho aqui em extrusão. Agora, eu vou vir nesse menu de adicionar. Clico nele. Essa dimensão da profundidade do corpo central é de 10 milímetros. Então, eu seleciono aqui o 25 e digito 10. Seleciono a parte que eu quero acrescentar material. Na parte de cima, observe ali, com o ponteiro do mouse, eu clico aqui na parte de dentro. E na parte inferior, eu faço a mesma coisa. Mesma situação anterior. Observe que cresceu somente para um lado a minha extrusão, a partir do esboço. Eu quero que seja por igual. Mesma coisa, volto na caixinha e clico em simétrico. Eu tenho uma divisão certinha a partir do meu esboço, de 5 milímetros para um lado, 5 milímetros para o outro lado. Confirmo aqui no botão verde e, por fim, eu tenho um diâmetro menor. Mesma coisa, extrusão. A profundidade é de 20 milímetros, então digito 20. Clico na parte que eu quero acrescentar material. Observe aqui, com o botão esquerdo do mouse. Venho aqui em simétrico e confirmo no verde. Rotacionando aqui a peça para que você veja. Professor, acabou? Não, não acabou. Se a gente for observar naquele desenho de orientação, tem mais algumas informações de medidas lá. Então, vamos retornar a ele. Nas extremidades dos diâmetros, tanto o diâmetro maior como o diâmetro menor, com o corpo, eu tenho um raio de 2 milímetros conforme essa cota aqui, ó, raio de 2 milímetros, e também tem um 8 na frente. O que significa isso? É porque são 8 partes desse objeto que vai ter esse raio de 2 milímetros. Mas como assim, professor? Ficou um pouquinho confuso essa questão aí de 8 partes com raio de 2 milímetros? Eu vou te mostrar lá no objeto. Vamos lá. Essa informação do raio de 2 milímetros, 8 vezes no meu objeto, ela está aqui, ó, na junção do meu corpo central,
tanto da parte de cima como na parte de baixo, com os diâmetros. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho essa junção, eu contei 1. A junção da parte de baixo, eu contei 2. A junção do outro lado, 3, 4. E se a gente for observar, eu peguei somente uma face do meu objeto. Tem a face do outro lado. Então, soma mais 4 junções ali. Então, 4 mais 4, eu tenho 8 junções. Dessa forma, eu vou utilizar o comando de fillet, que acrescenta raios. Então, eu clico nele, aparece essa janelinha, já está marcado aqui raio, ok, não preciso mexer, é raio mesmo que eu quero. Já está a dimensão de 2 milímetros, mesma coisa se fosse um raio de 4 milímetros. Eu viria aqui e colocaria 4 milímetros e tudo bem. Então, basta eu selecionar as regiões que eu quero acrescentar o raio. Então, eu quero um raio nessa região, eu quero um raio nessa região, do outro lado agora, aqui, aqui, já foi 4 ali, ó. Girando a peça, aqui, este e este também. Confirmo no botão verde e pronto, acrescentei os raios ali da minha peça. Vamos verificar se tem mais alguma informação de dimensão. Bom, rapidamente olhando aqui o desenho, eu já coloquei todas as dimensões do meu objeto, então finalizamos de uma certa forma a modelagem 3D deste objeto aqui. Mas é muito legal, você ter a visualização do objeto por completo facilita muito o nosso entendimento de leitura e interpretação de desenho técnico e verificar também como que vai ficar o objeto, a peça no final. E está aqui. E eu vou pedir um favorzinho para você que acabou de completar essa peça juntamente comigo aqui, para se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like, também que vai me ajudar bastante a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Então, o meu muito obrigado de coração mesmo, eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Fui!